tempos de retrocesso, eu pensei em duas lições, duas questões que considero muito importantes. Eu estou trabalhando com a ideia que nós estamos vivendo um retrocesso político, social e cultural, e que é importante defender os direitos inscritos na legislação. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós não estamos avançando as conquistas que tivemos na Constituição de 88, por exemplo. Nós estamos vivendo um momento que nós temos que defender aquilo que foi conquistado e que parte nós já perdemos. Então, eu trago essa reflexão para vocês, para fazer com vocês, porque me parece muito importante que a gente tenha a nossa legislação como um parâmetro para orientar as nossas ações. Tá? Enquanto a Constituição não for totalmente modificada, enquanto a LDB não for modificada, e nós devemos defendê-las para que elas não sejam, no sentido de retirada de conquistas, é importante que a gente tenha como parâmetro. O que eu estou chamando de retrocesso político, retrocesso social e cultural, político, num certo sentido? As constantes ameaças ao Estado de Direito e à democracia. Nós estamos vivendo um momento em que o Estado de Direito e a democracia constantemente está sendo ameaçado. Tá? E é importante que a gente tenha clareza disso. Não para achar que não tem saída ou que isso vai durar para sempre, é conjuntura, é circunstancial, mas é importante que a gente saiba que nós estamos vivendo um momento como esse. Um momento em que o presidente da República diz publicamente que só existe democracia quando e se os militares quiserem. Ou seja, como se nós não tivéssemos uma Constituição que garante um regime democrático no nosso país. Tá? Não vou entrar aqui na discussão da qualidade desse regime democrático, mas que garante isso. Então, nós estamos vivendo um momento que pessoas são ameaçadas porque defendem os direitos humanos. Mas não são só ameaçadas. A Marielle foi assassinada. E o Jean Willis saiu do país por não se sentir mais em condições de ficar aqui. Então, estas questões, de alguma forma, elas conversam conosco na nossa ação cotidiana, naquilo que nós fazemos cotidianamente. E nós precisamos pensar nelas acerca do nosso trabalho cotidiano. Do ponto de vista de retrocessos sociais, bom, aí nós temos muito, em todos eles nós temos muito, cito só alguns. A reforma trabalhista, que nos coloca numa situação, em termos de direitos trabalhistas, extremamente precária, ou seja, é como se a gente retrocedesse à primeira metade do século passado, antes da CLT. É isso que a reforma trabalhista nos coloca. A reforma da Previdência. Vocês fizeram uma luta extremamente importante contra a reforma da Previdência, que era contra a reforma da Previdência Geral, mas contra a reforma da Previdência, contra a questão da Previdência aqui no município de São Paulo. Tá? Uma luta heróica, porque no momento que ainda fizeram isso sozinhos, infelizmente, porque poderíamos estar todos nessa luta, porque a reforma da Previdência diz respeito a todos nós. Então, são retrocessos que nós estamos vivendo, são questões que colocam as nossas condições de vida num patamar inferior àquele que nós conquistamos, àquele que nós temos hoje. A Emenda Constitucional 95 de 2016, que congela os gastos. E aí nós temos vários estudos, entre eles cito um estudo da Fineduca, que mostra o significado dessa emenda em termos dos recursos para a educação.
Nós já temos uma situação no país em que os recursos não são suficientes para a garantia efetiva de uma educação de qualidade. Com a Emenda Constitucional 95, nós teremos uma situação ainda mais dramática em termos de garantir uma educação de qualidade para todos. Do ponto de vista cultural, nós estamos vivendo um momento de recrudescimento do conservadorismo, que se reflete, por exemplo, no movimento da escola sem partido. Nós estamos vivendo um momento em que aquelas temáticas que durante muito tempo nós discutimos e lutamos para que elas pudessem fazer parte do currículo escolar, para que elas pudessem ser discutidas na escola, como a questão de gênero, a educação sexual, a questão das minorias, elas estão sob ameaças. E ameaça que vem desde da perspectiva de educação dos dirigentes do nosso país hoje, do Ministério da Educação e do próprio governo federal, mas também, às vezes, ameaçadas pela própria na escola, porque há um reflexo disso na escola e as pessoas começam a abrir mão ou a negar a necessidade dessas discussões. Nós estamos vivendo um momento que, talvez, sei lá, há 20 anos atrás, quando a gente estava vivendo a abertura, o fim da ditadura civil e militar e a abertura, a redemocratização, seria impensável, olha, daqui 20, daqui 30 anos, pensar que viveríamos situações como essa que nós estamos vivendo em relação ao conhecimento. A professora Flávia falou muito acertadamente do questionamento e do desprezo em relação ao conhecimento que se tem hoje e ao conhecimento científico, porque todo conhecimento é válido, todo conhecimento, igualou-se qualquer opinião ou qualquer conhecimento ao conhecimento científico, e começa-se a negar que a escola deve partir, sim, do conhecimento científico. E aí as coisas mais estapafúrdias, mas que nós precisamos prestar atenção, da ideia de que se deve ensinar o criacionismo tal como se ensina o evolucionismo na escola, ou a ideia de que a Terra é plana, ou seja, não são coisas simples que estamos vivendo. É necessário muita atenção em relação a isso. O movimento Escola Sem Partido, que é, na verdade, um movimento para transformar a escola num único partido, o partido deles, as ideias deles como as únicas válidas na escola, precisa ser debatido, discutido cotidianamente na nossa atuação, nas nossas escolas, no trabalho do supervisor. Sobre isso, gostaria até de destacar um material que foi feito por várias entidades, que é o Manual de Defesa contra a Censura na Escola, que é um esforço de um conjunto de pessoas no sentido de fornecer aos professores, a todos os trabalhadores da educação, orientações políticas, pedagógicas e também jurídicas acerca das investidas do movimento Escola Sem Partido nas nossas escolas. Bom, primeiro, então, eu vou falar sobre o nosso primeiro desafio, que é defender os direitos inscritos na legislação. Depois falarei do segundo desafio, que igualmente, é necessário um trabalho molecular que articule as condições reais do fazer educativo-pedagógico com a educação que queremos. Uma proposta educacional que oriente nossas ações e reflexões, que sirva como uma utopia. Uma utopia no sentido que ela se coloque à nossa frente e que nos faça caminhar até ela. Acho que estou me atrapalhando um pouco aqui com... Bom, aí eu volto lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos que tomar isso,
Temos que colocar isso como algo constante na escola. Temos que retomar a Declaração dos Direitos do Homem, dos direitos humanos. Inclusive, discutir em que circunstância ela foi feita. Porque pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Auschwitz, pós-nazismo, e ela foi feita justamente pensando que, considerando, não vou ler tudo que está ali, mas quero destacar algumas coisas. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E considerando, porque essa declaração ela vem em função de uma situação em que essas questões não foram respeitadas, não foram consideradas. Então, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem, considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Por isso que precisamos voltar a ela. Tá? Então, acho que... e discutir com os nossos estudantes, discutir a Declaração dos Direitos Humanos na escola. Nem sempre fazemos isso. Às vezes ela fica lá esquecida, às vezes até nós esquecemos. É momento de tomarmos isso como um conteúdo a ser trabalhado na escola, uma questão a ser trabalhada na escola. E depois... Também a Constituição de 88, destaco algumas questões, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Eu acho que nós temos que ter isso como um parâmetro das nossas ações. Temos isso como algo que nos orienta, que orienta a forma como nós trabalhamos no dia a dia. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Portanto, está garantido, tanto na Constituição quanto na LDB, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Tá? Precisamos retomar a estas questões. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Não há sentido a escola, não há sentido a universidade sem o pluralismo de ideia. A escola é um lugar de cruzamento de culturas, de pensamentos os mais diferentes possíveis, e isso é fundamental, é isso que constitui, inclusive, esse espaço. Portanto, as diferentes ideias, as diferentes concepções pedagógicas devem conviver na escola sem a proposta de se colocar uma única forma de pensar, uma única forma de fazer do fazer pedagógico. A gestão democrática do ensino público. Eu tenho dito que nós estamos num momento em que a questão da democracia, da defesa da democracia, ela é muito importante, tá? Porque só num regime democrático ideias diferentes podem conviver, podem ser ditas. Só num regime democrático eu posso vir aqui e falar sobre essas coisas. Num regime autoritário, só poderia vir aqui falar quem estivesse absolutamente de acordo com uma determinada forma de pensar. Portanto, a defesa da democracia, ela é muito importante. E na LDB, também nós vamos encontrar a questão da liberdade de aprender, a questão do pluralismo de ideias, a questão do respeito à liberdade, o apreço à tolerância, a questão da gestão democrática, novamente, a questão da consideração à diversidade
étnico-racial. Portanto, eu estou chamando a atenção aqui que nós temos um conjunto de legislação que nos permite apoiar o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho, respaldado nesta legislação. Estou chamando a atenção que nós não estamos numa situação em que não podemos fazer as coisas. Pelo contrário, nós podemos fazer as coisas porque nós temos um conjunto de leis que nos respaldam. E eu não trouxe, para não demorar muito, também o ECA. Eu acho que a gente deve ter sempre presente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, passando para a segunda parte, que é a necessidade de um trabalho molecular. O que eu estou chamando de um trabalho molecular? Eu estou chamando a atenção para o fato de que o que eu faço no cotidiano, cada ação minha tem um peso, uma importância para o conjunto, para a constituição do conjunto da ação educadora do município. Então, nesse trabalho cotidiano, nós precisamos, evidentemente, considerando as condições reais que vivemos, construir uma proposta educacional, ter uma proposta educacional que possa fazer frente, inclusive, a muitas propostas que vêm de cima para baixo e que não contemplam aquilo que nós acumulamos, que a rede acumulou. A rede tem uma experiência muito rica, acumulou muita coisa, portanto, tem condições de elaborar, de pensar e de fazer a sua própria proposta educacional, inclusive tendo em vista os valores seculares, porque eles estão sendo amplamente questionados nesse momento. Portanto, chama a atenção para o fato de que a ação supervisora, já que falo para um grupo de supervisores, precisa considerar esta necessidade. Que educação nós queremos? Quais são os princípios que norteiam esta educação que nós queremos? Evidentemente que eu não estou trazendo aqui uma proposta de educação, eu estou dizendo que isso precisa ser construído. Mas estou trazendo alguns princípios que me parecem serem importantes. Educação contra a barbárie. Eu trago aqui uma parte de um escrito do Adorno. Ele escreve isso, inclusive, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-nazismo, e se perguntando o que aconteceu que os homens fizeram aquilo. O que aconteceu que nós tivemos milhares de pessoas mortas em campos de concentração? O que aconteceu que os homens começaram a matar os homens? O que aconteceu que alguém achou, que um ser humano achou que era superior, de uma raça superior, e, portanto, tinha liberdade e direito de matar os outros? E aí ele vai dizer o seguinte: o problema que se impõe nesta medida é saber se, por meio da educação, pode se transformar algo decisivo em relação à barbárie. Essa é uma pergunta muito importante. Por meio da educação, nós podemos dar outro rumo para o nosso país? Por meio da educação, nós podemos construir uma sociedade pautada na liberdade, no direito ao pensamento, na diversidade, no respeito ao outro, na igualdade, na justiça? Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. Muito parecido com o que estamos vivendo. E não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas
por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de toda essa civilização, de que toda essa civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por essa prioridade. Na semana passada, diante da tragédia em Suzano, nós tivemos um senador que disse que ela teria sido evitada se todos nós estivéssemos armados. Vejam, nós poderíamos dizer que sempre tivemos pessoas que pensaram assim, que pensam assim, evidentemente que não há uma... Às vezes existe uma hegemonia na sociedade, mas não existe uma única forma de pensar. Mas agora nós estamos falando de um senador, de um homem público, que vai à televisão e diz isso. Se os professores estivessem armados, não aconteceria a tragédia de Suzano. Pensem a gravidade disso. E quando ele diz isso, ele diz para um público. Tá? Isso que é mais preocupante. Porque se ele dissesse isso e ninguém considerasse isso plausível, seria menos preocupante. O problema é que, na sociedade, de alguma forma, há muita gente que considera isso plausível, que considera isso correto. Então, nós vivemos elementos de barbárie. E nós precisamos nos perguntar como é que a educação e qual educação pode impedir que a sociedade caminhe para uma barbárie absoluta. Porque elementos nós já temos. A pergunta é: que educação e como a educação pode fazer diferente? E nós sempre precisamos pensar que o que nós estamos vivendo hoje tem uma ligação com o nosso passado e, evidentemente, terá uma ligação com o nosso futuro. Portanto, o que estamos vendo hoje está relacionado com alguma coisa que a sociedade vem fazendo já há algum tempo. Então, eu levantaria a questão: que educação nós temos desenvolvido em nosso país que está levando a isso? E é interessante porque a gente tem vivido uma situação em que, de muitas falas da escola, doutrinando, uma fala de ataque aos direitos, às conquistas que nós tivemos nesse último período, o que é contraditório, porque se nós realmente tivéssemos uma escola que estivesse fazendo isso, que estivesse doutrinando nesse sentido, não se justificaria o que nós estamos vivendo em termos de conservadorismo na nossa sociedade. Ainda com Adorno, sobre concepção de educação. E aqui tem um elemento muito importante que eu trago para a gente pensar essa questão de como organizamos o nosso trabalho, como pensamos o nosso dia a dia e como pensamos a educação na cidade de São Paulo. Eu considero que os supervisores cumprem um papel muito importante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas cumprem um papel muito importante na constituição de um projeto, de uma proposta educacional para a rede de ensino. Então, respondendo a uma pergunta, ele diz: evidentemente, não assim a chamada modelagem de pessoas. Não se trata de modelagem de pessoas, não se trata de doutrinação. Porque não temos o direito de modelar pessoas a partir de seu exterior, mas também não mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Então, acho que essa é uma ideia muito forte para a gente pensar a educação que nós queremos, a educação que nós
devemos fazer, que nós podemos fazer. A educação como produção de uma consciência verdadeira. E depois, eu trago do Gimeno Sacristã, uma ideia sobre como podemos organizar os fins e objetivos da educação. Eu trago 4 ideias centrais, com base no pensamento dele, que me parecem serem importantes para a gente pensar os fins e objetivos da educação. A fundamentação da democracia. Tá? Então, falava antes da importância, não dá para fazer educação sem democracia. Não dá para educar numa relação que não seja uma relação democrática. E veja, democracia não é algo democracia é contraditório, está no lado oposto de autoritarismo, não de autoridade, não de regras, não de valores, não de convivência, de uma convivência entre todos. O estímulo ao desenvolvimento da personalidade do sujeito, ou seja, uma educação que tenha como objetivo o estímulo do desenvolvimento da personalidade do sujeito, e, novamente, volto à LDB, isso está na nossa LDB, o desenvolvimento integral do sujeito. A difusão, portanto, a divulgação, e o incremento do conhecimento e da cultura geral. Todos os saberes devem ser considerados, devem ser respeitados. Vocês estudaram, leram sobre a importância de considerar os saberes, o conhecimento das crianças na escola. Então, não se trata disso. E não se trata de uma hierarquização de saber tão somente, mas se trata de discutir qual é o conhecimento de tudo aquilo que foi produzido. E aí nós precisamos considerar, sim, o conhecimento científico, tá, que deve ser ensinado na escola. Quando a gente define que conhecimento nós ensinamos na escola, nós o definimos a partir de valores, a partir daquilo que nós construímos até esse momento. Por isso que eu disse anteriormente que os valores seculares estão sendo questionados. Ou seja, nós estamos quase voltando, se a gente seguir, se não resistirmos a determinadas orientações que têm vindo do MEC, ou às vezes não vem exatamente em forma de orientações, mas de declarações, nós voltamos à Idade Média em termos de relação com o conhecimento. Tá? A laicidade da escola ela está sendo questionada. Nós levamos muitos anos, foram muitas lutas para compreendermos que, numa sociedade democrática, a questão da religião ela está garantida na Constituição, portanto, está garantido a cada pessoa a liberdade de crença, de credo, mas que na escola, nesse espaço plural, nesse espaço que é um cruzamento de culturas, ele deve ser um espaço laico, assim como o Estado brasileiro. A laicidade do Estado também, às vezes, se vê um tanto ameaçada. E a inserção dos sujeitos no mundo. E aí, em que mundo? Em que mundo nós queremos inserir as novas gerações? E este mundo, ele é construído pelo que fizemos antes, pelo que estamos fazendo agora e pelo que faremos no futuro. Portanto, a inserção das novas gerações no mundo tem que se perguntar que mundo é esse, que mundo nós estamos construindo. Evidentemente que, tendo claro que nós estamos numa conjuntura, estamos vivendo uma situação muito difícil nesse momento, mas, estruturalmente, estas questões também são importantes de serem pensadas, porque são as questões mais gerais, mais estruturais, que nos levam também, num determinado momento, a uma situação circunstancial conjuntural. Então,
nós precisamos pensar o que nós fizemos nesses últimos 20, 30 anos pós-ditadura, redemocratização do país, que, de alguma forma, nos levou ao contexto conjuntural que vivemos nesse momento. Eu queria trazer uma questão para discutirmos, e eu não vou, evidentemente, entrar nessa questão do currículo da escola, mas eu queria trazer uma ideia, porque nós estamos em tempos de BNCC, e agora cabe às redes de ensino organizarem o seu currículo a partir da BNCC, e eu trago essa ideia de currículo para discutir com vocês, ou para propor uma reflexão no sentido de que a rede tem um acúmulo que eu diria que vai além do que está na BNCC, que é um acúmulo superior à própria proposta da BNCC, não desmerecendo ou desconsiderando o trabalho que foi feito na BNCC, a proposta que está lá. Mas ela é superior no sentido que ela é uma proposta que foi construída, que tem um acúmulo. Tá certo? E aí eu acho que a rede precisa dialogar com a ideia do currículo proposto pela base, a partir desse acúmulo, a partir dessas ideias. E por isso que eu trago a questão do currículo como praxis. Tá? Com base numa definição de currículo do Jiménez Sacristán. Então, o currículo como praxis, uma prática, expressão da função socializadora e cultural que determinada instituição tem. Então, o currículo é um espaço de disputa de poder. É o espaço onde disputamos que educação vamos desenvolver numa rede de ensino. Mas esse espaço não é só uma disputa do ponto de vista teórico, ou, bom, vem a base, a BNCC, e aí vamos fazer dessa forma, porque é uma prática. Portanto, quando chega na escola, e vocês, na função de supervisores, têm aí uma tarefa de olhar para a escola, de acompanhar a escola e de ver como a escola está desenvolvendo o currículo. Portanto, vocês podem fazer isso de diferentes formas. Uma é a partir da experiência dessa escola, da consideração da experiência que tem a escola e que tem a rede, conversando, dialogando com uma proposta nacional que é a base. E outra é dizendo, olha, existe uma base e vocês precisam implementar, porque agora é essa a proposta curricular. E aí há uma diferença muito grande na forma de intervir. É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a eles, professores que o modelam. Tá? Então, resumindo, o currículo a gente faz na prática, em diálogo com as proposições que nos chegam. E esse diálogo de forma crítica, evidentemente. Bom, como reagir, ou como agir, ou como atuar frente a todas essas questões? Me parece que a questão da educação democrática e da participação são elementos essenciais. Ou seja, não dá para a gente enfrentar o contexto que nós vivemos, dar uma resposta a essa situação conjuntural que nós vivemos, mas eu diria que não é só conjuntural, a questão da educação democrática e da participação não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural. Não se trata deste momento, é necessário que a educação seja democrática e participativa, é fundamental que ela seja sempre democrática e participativa, mas nesse momento essa questão se coloca de uma forma muito intensa, com muita necessidade. Bom, a atuação do magistério. Eu estou considerando aqui o supervisor escolar como parte
de uma categoria que é o magistério público. Vocês todas, deram aula, foram diretoras, coordenadoras pedagógicas, ou seja, conhecem a rede, inclusive chegaram a essa função, porque já estão na rede há muito tempo. E isso é interessante. Se, por um lado, você impede que pessoas de fora da rede, por conta do concurso de acesso, entrem, por outro, você garante que as pessoas que estão na rede, que há algum tempo já estão trabalhando, e que conhecem a rede de outra forma, como professor, como diretor, como coordenador, esteja, nesse momento, na função, no cargo, a supervisão no município, no cargo de supervisores. E que, portanto, podem dialogar com as escolas a partir da sua própria experiência de professor, diretor ou coordenador pedagógico. Uma questão que eu acho importante, o secretário de Educação esteve aqui, falou com vocês hoje de manhã, inclusive disse que, se esse fórum tiver propostas que leve a ele, eu acho que é uma oportunidade, sim, de apresentar. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma visão crítica das coisas, que faça a crítica, mas é fundamental que a gente faça propostas e que diga, olha, a nossa experiência, o nosso conhecimento nos diz que seria melhor desta forma. Me parece, pelo que eu conheço da rede, não só como professora, mas pelo acompanhamento das políticas educacionais, eu trabalho com políticas educacionais, que os supervisores participam pouco da construção da agenda, participam pouco na formulação das propostas e nas decisões sobre as políticas educacionais. Acho que vocês são pouco, não é só consultados, deixa eu ver, não é só ser consultado, olha, se eu concordo com isso ou com aquilo, acho melhor isso ou aquilo, mas é participar da agenda política, da construção da agenda política. Normalmente, a agenda política vem sem que... Às vezes, a gente tem outra agenda, a demanda da rede, da escola é outra, e vem uma agenda que nem sempre conversa com aquela que é a da escola, a da rede. Então, eu acho que precisa... É uma pena, porque tantos profissionais com a experiência que tem a supervisão, que a gestão central, a Secretaria da Educação, não se apoie nesta experiência, neste conhecimento, para construir as agendas. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que, então, os supervisores sejam os atores privilegiados entre os educadores, entre os profissionais da educação da rede, para construir a agenda, para formular a política e para debater essa política, para decidir, tomar decisão sobre essa política. Não estou dizendo que só os supervisores, eu acho que isso passa por toda a rede. Mas o supervisor, ele tem, o seu trabalho é caracterizado por esse vínculo entre as diretorias regionais e a escola, as diretorias de ensino e a escola. Portanto, ele tem um conhecimento de um grupo de escolas, de uma região, e, dessa forma, poderia contribuir significativamente para as agendas, para a formulação e as decisões da política educacional. Digo isso num momento em que a nossa agenda educacional, a formulação das políticas e as decisões, elas estão sendo protagonizadas pelas instituições da sociedade civil vinculadas ao capital. Não somos nós, educadores, professores, seja da educação básica ou do ensino superior, que temos efetivamente contribuído para o estabelecimento da política educacional, mas as instituições vinculadas ao capital. Tá? E no último período nós temos visto um interesse imenso do capital, seja
no sentido lucrativo propriamente dito, da entrada do setor empresarial na educação superior e na básica, seja no sentido do controle do que ensinar, de como formar, de que educação ser desenvolvida nas escolas básicas. Tá? Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, Itaú Social, enfim, nós poderíamos aqui citar várias. E eu não estou dizendo que, numa sociedade democrática, essas instituições não poderiam participar desse processo de discussão. Eu estou dizendo que é uma disputa. O projeto educacional do país é uma disputa. Mas o que está acontecendo é que a nossa voz não está ecoando nesses lugares. Tá certo? A voz dos professores, e eu digo isso não só da educação básica, do ensino superior, também, ou pelo menos de um setor mais crítico do ensino superior, não tem tido muita voz. A CBN, eu sempre dou esse exemplo, a CBN tem segunda-feira ao meio-dia, acho que é meio-dia, 1h, tem um Momento Aluno, é o Instituto Lehman que fala sobre educação nesse país. É o Instituto Lehman que vai lá e explica como vai ser a base, o que é a base, o que tem que ensinar, como ensina. É isso, gente. Veja, não é um professor ou vários professores com perspectivas diferentes, com formas de pensar e de conceber diferentes, que a cada semana vai na CBN e apresenta formas de pensar a educação diferente. Não, é uma única forma de pensar, que é a do Instituto Lehman. Bom, o estabelecimento de relações democráticas entre os órgãos intermediários da Secretaria Municipal de Educação e as escolas. E aí, acho uma coisa muito importante, que o trabalho de vocês não seja um trabalho de levar uma política que vocês não elaboraram, não decidiram, não participaram, mas que vocês têm que fazer com que ela aconteça na escola. Que não seja isso. Que seja um trabalho, por isso eu comecei dizendo, vocês precisam participar da elaboração das políticas. A experiência, a forma de pensar da rede, o acúmulo que a rede tem, precisa estar representado na elaboração dessas políticas. E quando vocês vão para a escola, também não é fazer com que a escola desenvolva aquilo, mas é ser capaz de ouvir a escola e elaborar as suas próprias proposições numa relação com a Secretaria de Educação a partir de uma escuta atenta da escola. Portanto, vocês cumpririam aí um papel extremamente importante. E as práticas pedagógicas democráticas. Acho que vocês vão para a escola e sempre procuram olhar esse fazer da escola e orientar esse trabalho pedagógico na escola, sempre que a burocracia permite, porque eu sei que muitas vezes o trabalho do supervisor acaba sendo tomado por verificar se está fazendo isso, se está cumprindo isso, se esse papel está certo, se tal coisa foi feita, e às vezes sobra pouco espaço para vocês discutirem o projeto educacional da escola. E veja, a função primeira e mais importante de vocês é essa discussão do projeto educacional da escola. E fazer, então, essa discussão a partir de práticas pedagógicas democráticas, considerando que o processo educativo é uma relação entre sujeitos, considerando a participação da comunidade como algo fundamental e do protagonismo estudantil. Nesse sentido, rapidamente, eu não sei quanto tempo tenho ainda, eu trago, daquele livro do Appleton, Escolas Democráticas, alguns argumentos, alguns elementos que são fundamentais para a gente pensar uma escola democrática. Acabou o tempo? Tá, não, eu termino antes disso, eu já estou terminando. Então, olha que coisa interessante.
O livre fluxo das ideias, exatamente o oposto do que estão querendo nos impor nesse momento, nesse contexto. Independentemente de sua popularidade, que permita às pessoas estarem tão bem informadas quanto possível. Fé na capacidade individual e coletiva, isso é muito importante. Nós precisamos acreditar que o coletivo pode resolver problemas. Tá? Porque senão a gente vai pedir para alguém, para um ser fora da escola, fora do espaço da supervisão, resolver os problemas. O uso da reflexão e da análise crítica para avaliar ideias, problemas e políticas. Então, aquilo que nós estávamos falando, a questão do pensamento, da avaliação crítica, da reflexão crítica. Preocupação com o bem-estar dos outros e o bem comum. Isso é muito importante, nós temos perdido essa perspectiva do bem-estar do outro e o bem comum. Preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e das minorias. A compreensão de que a democracia não é tanto um ideal a ser seguido, mas é algo que nós fazemos no nosso dia a dia. São as nossas relações. Eu costumo colocar a democracia como método e a democracia e a democratização da sociedade como uma ideia, como um princípio. E a organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de vida democrático. Então, veja, a escola, ao fazer-se democrática, ela contribui para a formação de pessoas com uma perspectiva democrática e que pode atuar na sociedade, na organização, na instituição na organização de instituições democráticas. Eu vou terminar a minha fala citando um autor que talvez hoje seja mais conhecido até pela antipropaganda contra ele, que é o Antônio Gramsci. E por que eu vou terminar com uma frase do Antônio Gramsci? Que descobriram coisas que mudaram a sociedade. As grandes descobertas, elas mudam a sociedade quando elas são apropriadas por toda a sociedade. E esse trabalho de apropriação é feita pelos educadores, é feita por nós que trabalhamos na educação, não só por nós, mas principalmente por nós. Ele diz o seguinte: criar uma nova cultura, que estamos precisando tanto, não significa apenas fazer individualmente descobertas originais. Significa também, e sobretudo, difundir verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e, portanto, transformá-las em base de ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira unitária a realidade presente é um fato filosófico bem mais importante e original do que a descoberta por parte de um gênio filosófico de uma nova verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais. Muito obrigada. Bom, queria agradecer inicialmente a Márcia pela fala. É uma fala que é bastante alinhada, inclusive às inquietações e, de alguma maneira, também as esperanças trazidas pela professora Flávia, né? Então, eu acho que a Flávia e a Márcia, muito embora não tenham combinado, elas, de alguma maneira, estão sinalizando na mesma direção, o que nos dá algumas possibilidades de reflexão aí bastante férteis, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção, e depois, então, eu gostaria de abrir, muito obrigada, viu? Para as questões que estão sendo encaminhadas, não é? É mesmo para a necessidade, né, de eu me compreender autor de tudo isso, né?
E a supervisão escolar realmente ficou, durante um largo período de tempo, né, bastante apartada deste lugar, né, e com um convite muito expresso de responder somente àquilo que a legitima, né, ao estatuto que a legitima. As nossas discussões, e uma parcela das pessoas que estão presentes aqui, né, as nossas discussões em 2018 foram justamente nessa direção, né, o quanto nós temos nós temos a ver com isto, né, e como que nós não podemos nos submeter a uma série de coisas. O que eu aponto como saudável, né, nisso tudo, e é óbvio que aí existe um ponto de resistência que precisa ser considerado, é o fato da própria Secretaria Municipal de Educação ter forjado essa possibilidade de reunião da supervisão escolar. Né? Não é à toa que nós estamos falando do primeiro fórum de debate. É o primeiro fórum de debate. Né? E as pessoas que estão há bastante tempo na supervisão sabem muito bem o quanto que não foram convidados a esses movimentos, a esse momento. E o que me enche de orgulho, inclusive, é o fato de ter sido representações dessa supervisão em nível da prefeitura toda, em nível de todo o município, de alguma maneira se ver representada nesse fórum. Então, Márcia, eu reitero, né, toda essa sua discussão. Eu penso que nós temos aí coisas em que nos amparar, né, muitas disposições legais em que nos amparar, né, mas é verdade que nós vamos ter que tomar para nós essa responsabilidade como autores, né? Porque, senão, ninguém vai me dar isto. Isso não se dá, isso se conquista. Né? E eu acho que o fórum pode ser esse lugar. Né? É um dos lugares. Né? Mas amanhã vocês estão de volta às diretorias regionais. E é lá que as coisas acontecem efetivamente. Né? Aqui é um momento, mas é lá que as coisas acontecem, é nas escolas que as coisas acontecem. Né? Queria mais uma vez agradecer a Márcia, e agora vamos passar aqui para 3 questões que foram formuladas, por hora são essas 3. Primeiro, parabenizar a mesa da manhã, em especial a professora Márcia, por sua fala irretocável. Perdão, Solange, li errado. Na DRE Campo Limpo, estamos construindo um grupo de estudos. Né? Eu penso que a Solange quis aqui, na verdade, partilhar e, eventualmente, abre-se aí a possibilidade. Opa, virei, Solange, virei, já virei. E pensando uma ação supervisora territorializada, aproximando setores, escolas, em torno de temas da educação, direito, currículo e território. É assim que eles pretendem nesse grupo de estudos. Como a professora vê a dimensão do território na construção de uma proposta educacional alternativa que considere as diferentes identidades, culturas, percursos, desigualdades e potencialidades? É essa a pergunta, portanto, da Solange. Talvez você quer respondê-las uma a uma, ou podemos ler as 3? A Maria Cristina da DRE Jaçanã Tremembé traz a seguinte questão: quais as possibilidades de ampliar as inter-relações entre a academia e a supervisão escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo,
para que possamos nos fortalecer. Como que nós podemos ampliar? Eu estou tentando, viu? Desde 2002. Né? E não sou só eu, a Flávia também, né? Vocês perceberam que a Flávia conhece muito também desse lugar, né? E a Márcia também, né? Mas depois a Márcia formula a resposta dela. Professora Márcia, bom dia, diz a Bernadette. Muito obrigada pela fala esclarecedora e motivadora. Gostaria de saber se ainda coordena na Unifesp o grupo de trabalho com gestores. Como participar dele? Ela é minha concorrente e eu não sabia. Assim não, hein? Vou passar, então, por favor. Vou começar de trás para frente. Bernadette, eu coordeno, sim. Na verdade, eu tenho um grupo de estudo e pesquisa na Unifesp que ele é aberto para a participação de professores, diretores, supervisores, enfim, ele é aberto. É um grupo que se reúne mensalmente, que discute, que estuda e que pensa, que discute as questões também, que fala do cotidiano também, das inquietações e tal. Mas tenho, nesse momento, é estranho, né? Não é que tenho. Estou também participando de um grupo de diretores da rede estadual de ensino. Vejam bem, nós fizemos um evento ano passado na Unifesp, com a professora Lisete, e qual foi a demanda de parte das pessoas que estavam ali? Nós queremos uma aproximação com a universidade, nós queremos fazer coisas com a universidade, nós queremos discutir com a universidade. Bom, disso resultou na organização de um grupo, hoje nós somos em torno de 25 pessoas, que têm se reunido aos sábados, uma vez por mês. E por que aos sábados? Porque é o horário que as pessoas podem, então a gente faz no horário que as pessoas podem, mas é um grupo que tem discutido como fazer a gestão da escola de uma forma que não seja uma gestão só de trazer ou de implementar uma política que está posta. Mas a ideia central é como a gente constrói um projeto pedagógico a partir da escola que, independente do governo de plantão, nós podemos dar continuidade a esse projeto educativo. Gente, essa é a questão mais fundamental, na minha opinião, sobre a educação. Se as escolas tiverem projeto educacional, proposta pedagógica, elas serão capazes de não aderir involuntariamente a cada proposta que vem do governo que está ocupando, que está fazendo a gestão do município, do Estado naquele momento. Então, esta ideia de construir coletivamente a proposta educacional da escola. Vocês vão dizer, mas isso é possível? É possível. Eu tenho experiência dessa natureza. Eu faço atividade de extensão em Guarulhos com escola do Estado, e nós temos escola onde nós atuamos, que a escola disse, nós não vamos aderir ao MMR, que é o método de melhoria de resultados, que é uma forma específica de gestão da rede estadual, talvez alguns aqui até conheçam, porque nós temos aqui uma forma de fazer a gestão que é diferente, e que a gente acredita que tá dando certo. Tal. Então, é possível fazer isso. Então, as possibilidades de ampliar essas inter-relações, nossa, isso é fundamental. O nosso trabalho na universidade, ele precisa estar o tempo todo vinculado, em diálogo permanente com a educação básica. O que eu posso dizer nesse momento, da minha parte? O meu grupo de estudo está sempre aberto para as pessoas que querem estudar, discutir. São diretores do Estado, temos também da Prefeitura de São Paulo participando desse grupo de diretores, portanto, é um grupo aberto que também vocês podem participar. É um grupo que lê, faz a leitura e vai lá discutir textos, fazer reflexões, ou seja, é uma discussão teórico-prática.
a outra coisa que eu participo, tenho, é a rede Escola Pública Universidade. A rede Escola Pública Universidade nasceu em 2016, não vou contar aqui toda a história para vocês, para não me alongar, mas é justamente uma ideia desta relação escola pública de educação básica e universidade. Tem feito várias atividades, ela tem um viés muito voltado para a educação do Estado, para a rede estadual, ela nasce com essa característica voltada para o Estado, mas tem muitas coisas da educação que são pensadas no município, no Estado, ou seja, que são muito parecidas, mas também é aberta, as pessoas podem participar. E parte de tudo isso, surge, inclusive, a partir das discussões na rede, na REPU, eu estou coordenando uma pesquisa que está estudando, aí não é do município, mas a política do Estado de São Paulo nos últimos 23 anos. A gente está fazendo um estudo aí do que é esse período, a política educacional no Estado de São Paulo, considerando as diferentes vertentes. Então, assim, eu estou colocando isso porque são atividades que não é uma atividade da universidade sozinha, mas são as atividades, eu coloquei as atividades aqui, que fazemos com professores, diretores, supervisores da educação básica. Bom, a pergunta da Solange, a dimensão do território. Nossa, muito importante essa questão, Solange, em todos os sentidos. A construção do projeto político-pedagógico, ela precisa considerar o território, ela precisa considerar essa territorialidade. E por isso que eu falei, olhem para a BNCC, a partir da experiência de vocês, a partir do acúmulo que essa rede tem, que não é pequeno, a partir da realidade de onde as escolas estão. Porque, senão, corremos o risco de trazermos para a escola uma base curricular e construirmos e fazermos o currículo da escola desvinculado de uma realidade, de um contexto que vai nos levar a um fracasso na implementação disso. Porque quando nós não consideramos esse contexto, quando nós não consideramos essa realidade, quando passamos por cima disso, a experiência tem nos dito que a tendência é fracassar na tentativa de uma imposição de algo que não conversa com o local, que não conversa com a realidade. Aproveito para dizer, nós temos feito algumas pesquisas com o pessoal da geografia lá da USP, nós temos, todas as universidades públicas participam da REPU, as universidades públicas aqui do Estado de São Paulo, e que tem estudado a questão educacional em termos geográficos, em termos de território. E olhado, por exemplo, para as escolas de tempo integral. E verificado o que é que acontece quando tem uma escola de tempo integral num determinado local, o que acontece com os estudantes dessa escola. Parte dos estudantes são encaminhados para as escolas vizinhas. Então, olhando territorialmente, onde essas escolas estão? Onde estão as escolas de tempo integral? Elas estão mais na periferia, mais no centro? Ou seja, olhando essa perspectiva educacional desse ponto de vista. É isso, não sei se respondi a contento, mas são essas as questões que eu teria. Nós temos mais um tempinho, não temos mais questões. Uma das questões que você trouxe, Márcia, e que eu acho muito cara para nós, é a ideia do sentido público da educação, né? Que não se confunde com a ideia de gratuidade. Né? Eu acho que nós temos que bater muito nessa tecla, no sentido de não confundirmos o que é aquilo, né? O que é o público, né? E a responsabilidade que nós temos quando você fala
na inserção de ONGs, de outras fundações, tal, né? E eu concordo, eu tendo a concordar com você com uma fala de final que você teve, né? A nossa questão não é muito bem com a parceria. A nossa questão está mesmo nas garantias das nossas questões que são públicas, né? Eu acho que é um pouco isso, né, Márcia? Né? Queria só saber se é essa a sua ideia. Numa perspectiva, eu fiz aqui toda uma defesa da democracia, de uma relação. Portanto, não há problema que instituições vinculadas ao capital discutam a educação. Não estou dizendo que elas não podem discutir. Eu estou dizendo como é que se equilibra isso e como é que as escolas, quem faz a educação no dia a dia, ou seja, a experiência, o conhecimento e as propostas de quem faz a educação no dia a dia, na educação básica e no ensino superior, todas essas questões são consideradas na elaboração das políticas públicas. As parcerias, bom, aí é um tema, é um outro universo para a gente discutir. Eu acho fundamental, para mim, assim, é um ponto muito importante, a defesa da escola pública, a escola gratuita, porque nós temos uma população que não tem condições de pagar a escola, portanto, é fundamental a escola gratuita, e a escola laica, democrática e de qualidade. Eu acho que essas questões elas precisam ser colocadas no nosso cotidiano, em primeiro lugar, e devem guiar as nossas ações, sejam as ações mais simples do cotidiano, porque são elas que, na verdade, dão a dimensão que é a educação na Prefeitura de São Paulo. Gente, eu agradeço muitíssimo a oportunidade, o convite, muito mesmo. É realmente um prazer poder trazer essas questões. Eu sei que o tempo foi curto para a gente, acho que vocês teriam muito mais coisas para me dizer, inclusive para eu aprender também, para eu continuar pensando, refletindo, mas muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, né? Agora, nesse finalzinho de manhã, eu gostaria de trazer aqui, a pedido de uma colega do Campo Limpo, que tem uma moção que eu gostaria de dar o espaço muito breve, porque senão nós vamos ter problemas com o almoço, né? Para a leitura da moção, tá? É de uma moção, que também aqui é um lugar, né? Tá? Bom dia a todas e todos. Meu nome é Solange, eu sou supervisora da DRE Campo Limpo. Como no dia de hoje o foro teve uma abertura maravilhosa, né, com a declamação de um poema em homenagem à memória da Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março de 2018, eu gostaria de apresentar uma moção de repúdio à ação de um funcionário da nossa diretoria, que infelizmente foi para as redes sociais, caluniar a memória de Marielle e, lamentavelmente, né, expressar de forma odiosa, né, se expressar de forma odiosa contra suas ideias, que eram calcadas na defesa dos direitos humanos, das mulheres, principalmente as mulheres negras, periféricas e lésbicas. Então, eu trouxe aqui a moção, que foi a forma de expressão de um conjunto de educadoras e educadores de Campo Limpo, que, inclusive, teve a adesão de mais de 3.000 pessoas na cidade, e essa moção ainda continua disponível aí para as pessoas que concordarem, que tiverem acordo com o texto. A moção tem como título o seguinte:
a vida de Marielle e das mulheres importam. Nós, educadoras e educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, membros das comunidades escolares, vimos por meio deste documento manifestar o nosso repúdio a mais uma postagem de ódio publicada nas redes sociais, pelo representante da gestão da DRE Campo Limpo, o senhor Fábio Rodrigo Botas. O referido servidor público compartilhou em seu perfil no Facebook post caluniando a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro no dia 14 de março de 2018. Ele afirma textualmente em sua postagem que seus assassinos deveriam receber perdão presidencial pelo crime cometido, sugerindo que prestaram grande serviço à sociedade, arrancando-lhe a vida, em razão de supostas ideias da vereadora contrárias às suas. A sociedade brasileira está enlutada pelo ocorrido em Suzano, que resultou na morte de 10 pessoas, estudantes e profissionais da educação, motivado pelo ódio e por posturas extremistas assim, que denotam profunda falta de ética, respeito e banalização pela vida. Há um ano do assassinato de Marielle Franco, sem que os mandantes do crime tenham sido identificados e as razões sido esclarecidas, militantes do mundo todo se compadecem de sua morte, exigem respeito por sua memória e cobram das autoridades competentes justiça. É desumano testemunhar que um educador, que deve difundir e zelar pelo respeito aos direitos humanos e disseminar a cultura da paz, tenha posturas execráveis como essa. Não se trata de respeito às diferentes ideologias ou simples manifestação de opinião numa democracia. Trata-se de apologia ao crime, ao ódio aos diferentes, que por serem ou pensarem diferente, devem pagar com a própria vida. Isso fere o direito mais importante que qualquer regime político deve priorizar, qual seja o direito à vida. O Estatuto do Servidor Público é bastante claro em seu artigo 178, inciso 12, postulando que é dever do servidor proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. Não é a primeira vez que o referido servidor age dessa maneira. A diretora regional foi alertada sobre a sua falta de decoro em postagem ofensiva à imagem do patrono da educação no país e no município, o professor e filósofo Paulo Freire. Exigimos providências e reparação imediata à memória de Marielle em nome das mulheres, sobretudo as negras, nordestinas, indígenas, quilombolas, periféricas e lésbicas, assassinadas a cada 2 horas no país. Então, essa moção é uma moção. É uma moção que nós estamos apresentando, encaminhando ao secretário de Educação. E eu quero dizer aqui que a gente fez uma manifestação em frente à Diretoria Regional de Educação no dia de ontem. Infelizmente, não puderam ser recebidos pela diretora regional, que estava em reunião em SME, mas nós agendamos já uma reunião com o secretário, né, que, assim, de pronto atendimento, vai nos receber no dia 22, às 17 horas. Então, Marielle presente, Fábio Botas ausente. Viva a luta das mulheres. Obrigada, professora.